Olá, sejam todos bem-vindos. Então, o que é mais vantajoso? Comprar ou alugar um imóvel? Essa discussão aí, ela existe entre os economistas, entre pessoas que abordam esses assuntos relacionados a buscar aí uma melhor condição de vida e uma melhor condição financeira. E nós vamos, então, nesse vídeo, trazer de forma bastante objetiva, através de simulações de cálculos, qual, então, seria a melhor opção. E vamos entender, então, que depende de muitas situações. Existem muitas variáveis aí que têm que ser levadas em conta no momento, então, de se decidir em ficar no aluguel ou partir para a aquisição da casa própria, principalmente se ela for financiada. Então, como colocado, através de cálculos, através de simulações, nós vamos demonstrar algumas situações que vão trazer um entendimento, então, sobre a matéria. Claro que também esse tema ele é bastante sensível, em função até do processo cultural, da condição de vida de cada família, da expectativa das pessoas em buscar ter seus patrimônios, ter uma condição financeira melhor. Então, essas condições subjetivas que estão inerentes aí àquela pessoa também são importantes, né, na hora da tomada de decisão. Eu não se quer aqui, através desse estudo, trazer uma influência prática no processo, mas sim trazer subsídios que possam ajudar aí nas tomadas de decisões e fortalecer aí aquilo que você está incumbido em realizar. Em ambas as condições, tanto no aluguel como também no financiamento, existe um encargo financeiro, existe uma despesa que é inerente aí ao processo. Então cabe verificar qual dessas alternativas está trazendo um desembolso maior ou que vai trazer uma condição financeira mais favorável no futuro. Então assista até o final que você vai entender as particularidades aí que envolvem toda essa condição. Então nos cálculos que iremos fazer, poderemos ver aí de alguma forma como é possível determinar qual é o melhor momento aí da aquisição do imóvel. Às vezes manter o aluguel, manter essa condição financeira que no primeiro momento é uma despesa, é um dinheiro que muitas pessoas entendem que é um dinheiro que está sendo jogado fora, não necessariamente tem que ser visto dessa forma. Se você é solteiro, se você está ingressando numa faculdade, se você está na faixa dos 20, 30 anos, talvez você não tenha ainda a certeza de onde você vai fixar a residência. Você pode estar estudando em determinada cidade e ao concluir seus estudos, você vai conseguir um emprego em outra cidade, em outro estado, inclusive. Então, adquirir um imóvel de uma forma financiada, ali, que tem um custo mensal com encargos e juros, mais os impostos que você vai pagar na hora que for fazer a venda desse imóvel para se mudar para outro lugar. Nem sempre essa venda ela é feita de forma imediata. Não se consegue uma liquidez rápida aí, na venda do imóvel. Tudo isso pode impactar na sua decisão. Então, como a gente colocou, vai depender aí do momento da sua vida, da sua expectativa, se você é casado, se tem filho, se é solteiro, se está estudando, se está ingressando no mercado de trabalho, tudo isso são também fatores que podem também contribuir, né, na hora de decidir pela compra ou por alugar um imóvel. Na compra, existe aquele sentimento de pertença. Você está pagando por algo que um dia provavelmente será de sua propriedade, né? Será um patrimônio seu. Já o aluguel, o valor que foi despendido ao longo do tempo, não terá nenhum residual daquele valor que foi ali colocado. Já nos pagamentos das parcelas do seu financiamento, você terá então o patrimônio, terá o imóvel aí, será de certa forma conquistado ao longo do tempo. Então são situações aí subjetivas que devem ser levadas em conta a melhor tomada de decisão. Então tirando o lado subjetivo, o lado cultural, o lado emocional, o lado da realização pessoal, vamos ver então na frieza dos números qual seria a melhor condição em determinado momento, em determinada condição financeira, em determinada situação aí dentro do processo, para ver então como isso pode afetar aí o processo financeiro como um todo. Sou José Marta Gliapeta, do canal Monetário, e já aproveita aí para solicitar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos então aos nossos estudos e às nossas simulações. Nosso trabalho então irá se basear no tipo de imóvel, valores, condições de financiamento. Em cima dessas definições, faremos uma simulação do financiamento através do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante. Será possível calcular a evolução do valor do aluguel e também da própria valorização do imóvel ao longo do tempo. E dentro do que nos propomos, analisarmos também a evolução do investimento caso aquele valor que fosse dado no financiamento do imóvel fosse aplicado no mercado financeiro a uma taxa determinada de juros. Isso nos permitirá então um resumo de cálculos, aonde faremos então as nossas análises. Utilizaremos para os cálculos a média dos últimos 10 anos de alguns indicadores econômicos. Seria então para o reajuste do aluguel, a atualização do valor do imóvel e também para a taxa de juros dos investimentos. Nós temos aqui o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e vê que tem uma variação bastante significativa, chegando a um pico aqui em 2021 de 3,84 ao ano e um mínimo de 3,83 aqui em 2018. E é o índice que mede geralmente a atualização dos contratos feitos da construção civil. Nós temos também o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Temos também aqui a variação da poupança ao longo de 10 anos, outro indicador bastante utilizado para medir a valorização dos imóveis, que é a medição feita pela FIP, que mede então, a valorização em função das negociações realizadas em todo o país.
Temos o GPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercadorias, que é muito utilizado também para os reajustes dos aluguéis. Então nós temos aqui vários indicadores, e o que se observa em todos eles são as variações que ocorrem aí de um período para o outro. No nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar para o reajuste do aluguel e também para a atualização do valor imóvel, o valor do IPCA, que seria a inflação. E vamos também desconsiderar os dois que estão bem acima da média. Então vai chegar aqui no valor de 3,99%. E vamos utilizar para os investimentos a variação da poupança. Mas vamos desconsiderar também esses 2 anos aqui que estão bem abaixo da média. Então ficaria aqui em 3,58 para os investimentos e 3,99 para o reajuste anual do aluguel e também para ajustar, ou seja, atualizar o valor do imóvel ao longo do tempo. Os indicadores podem ser utilizados aqueles que mais se adaptam à sua realidade. Lembrando sempre que resultados passados não significa repetição futura, mas pode servir aí, como balizador do processo. O que se deve fazer então é ir monitorando esse processo para verificar se foge muito daquilo que foi planejado e fazer as devidas adequações ao longo do tempo. Como a gente comentou, vamos utilizar o IPCA para os reajustes do aluguel e também para a atualização do valor do imóvel. Ressalto que a tabela da FIPZAP traz uma atualização mensal aqui com dados extraídos das movimentações do mercado imobiliário. Então você consegue aqui trazer um dado mais real ao preço do imóvel, já que se consegue filtrar aqui para a localização do imóvel, as características do imóvel, tem essa possibilidade mais objetiva. Vamos supor então a seguinte situação: a pessoa paga por mês aí R$1.000 de aluguel. Durante 30 anos ela vai ter a seguinte condição: então ela simplesmente paga seu aluguel mensal aí, vai ter uma despesa média aí de R$674.000. Então veja que ela não investiu e também não adquiriu nenhum imóvel, ou seja, nenhum patrimônio. Então é uma condição bastante desfavorável. Com certeza, essa pessoa deveria ter feito algum tipo de planejamento para sair do aluguel e de alguma forma adquirir a sua casa própria. Então vamos fazer a seguinte condição: tivemos que essa mesma pessoa se planejou e conseguiu aí fazer um financiamento para então buscar uma condição melhor lá no futuro. Então ela busca um imóvel naquela faixa de valor ao qual ela já está pagando de aluguel, a entrada aqui de 20%, lembrando que então todo financiamento vai ter que ter uma entrada mínima, geralmente de 20% do valor do imóvel. Ela vai ter que ter algum recurso para dar de entrada, seja com fundo de garantia e algum recurso que ela possa ter juntado por um período. Prazo aqui, geralmente os financiamentos podem ser de até 30 anos, 360 meses. Então ela vai financiar por esse período. A taxa mensal está variando aqui na faixa de 0,68% a 0,83%. Nós vamos usar para nossas simulações uma média aqui desses valores. Vai ser na faixa aqui de 0,7815% ao mês. Mas como essa pessoa provavelmente poderá se enquadrar no plano aí do governo para incentivo à moradia, ela vai poder pagar uma taxa de juros bem menor aqui, e varia aqui de 4,5% ao ano. Então seria aqui 0,3675% ao mês. Dentro do financiamento imobiliário, geralmente existem alguns seguros, um deles seria o MIP, que é por morte e invalidez permanente. Aqui encontramos uma taxa, uma instituição financeira de 0,15,60%, que pode variar de uma financiadora para outra. Então buscar sempre aqui o menor valor possível. Existe também um seguro para o imóvel. No caso nosso aqui encontramos uma taxa fixa de R$ 15,60 por mês. Também pode existir aí uma taxa administrativa cobrada pela financiadora. No nosso caso aqui é uma taxa de R$ 25 também ao mês. Também é cobrado o IOF, ou seja, o Imposto de Operações Financeiras, a ordem de 1,91% do valor do imóvel, deu aqui 2.865. E também a própria instituição financeira, a hora de fazer o financiamento, ela vai fazer uma avaliação do imóvel e cobra um valor aí, no nosso caso aqui, de R$ 980. Esses valores aqui, então, todos estarão inclusos aí dentro do financiamento. Por isso que nós destacamos aqui o custo efetivo total. Embora a taxa iniciada aí pelo agente imobiliário seja de 4,5%, na verdade essa taxa ficará na faixa de 6,80%. Isso ocorre em função do custo efetivo total do contrato, está incluso todos esses valores aqui relacionados com os seguros e demais encargos. Então deixamos aqui em destaque para salientar a necessidade de sempre se buscar conhecer qual é o custo total do seu contrato de financiamento, seja para um imóvel, seja para a aquisição de um automóvel, até para um empréstimo bancário. É importante conhecer então essa taxa aqui, ou seja, qual é esse custo, para até na hora de fazermos as opções, buscar então aquela instituição que vai te dar esse menor custo possível. Digamos que uma determinada instituição ela cobra R$10 só de taxa administrativa, então já influenciaria a decisão aí da sua escolha. Então é muito importante ter esse conhecimento. Então vamos ver como ficaria então, esse financiamento aqui do nosso imóvel. O imóvel então seria o valor total de R$ 153.845, em função de já estar incluso aqui o IOF e também aquele valor da vistoria. Esse valor poderá ser incorporado aqui no valor do imóvel, ou seja, no valor que você irá financiar. Os 20% de entrada daria 30.769 e o valor financiado, então, na realidade, seria de 123.076. Utilizando aqui no nosso modelo o sistema SAC, que seria o sistema de amortização constante, que tem como característica a amortização ser constante, ou seja, o valor do capital vai ser reduzido de forma fixa até o final do financiamento.
E o valor da prestação, ou seja, da parcela do financiamento, é de forma decrescente. A prestação nada mais é do que o valor então, da amortização, mais os juros cobrados sobre o saldo do devedor, mais os valores correspondentes aos seguros e também a taxa administrativa. Então, irá compor o valor da prestação. Então, termina a seguinte condição. O valor amortizado, que foi o financiamento de 123 mil, que foi amortizado integralmente. O juro cobrado no período foi de 81.640. Os seguros somados aqui deu na faixa aqui de 40 mil reais. E a taxa administrativa mais 9 mil. Deu um total, então, de 253.988 o financiamento total, mais a entrada que a gente deu ali de 30 mil no final de 30 anos. Então seria pago por esse apartamento de 150 mil o valor total de 284.757. Lembrando que nosso objetivo era pagar uma parcela que fosse similar ao nosso aluguel. Então no aluguel aqui nós estamos pagando a faixa aqui de R$ 1.050, e se ao invés de optarmos pela compra do apartamento, tivéssemos investido aqueles R$ 30.700 que seria o valor da entrada, teríamos então a seguinte condição. Então você teria nesse período pago 708 mil de aluguel, esse investimento seria consumido em 129 meses, nem chegaria aos 30 anos. Você teria pago pelo imóvel o valor total de 284 mil, ele estaria atualizado em 485 mil, então você teria um retorno aqui de 200 mil. Então, vê que realmente, nessa condição, seria muito mais vantajoso fazer a compra do imóvel, ao invés de investirmos a entrada e ficar pagando o aluguel. Vamos observar essa segunda situação. Se por 3 anos essa pessoa tivesse uma condição de renda que pudesse disponibilizar cerca de 4 mil reais para pagar o aluguel, diferente de 3 mil, fazer o aporte mensal no investimento, ela praticamente pagaria esse mesmo apartamento em 3 anos à vista. Ou seja, daria 89% aqui de entrada no mesmo apartamento. Então é uma situação aqui, lógico, desde que tivesse uma condição financeira favorável para fazer essas opções. O que se demonstra na situação que é interessante, se a pessoa tiver condições de fazer um investimento e fazer algum aporte, não necessariamente nesse valor, mas fazer algum aporte mensal, ela poderá mais adiante comprar o mesmo apartamento, dando uma entrada mais significativa e então diminuir seu encargo financeiro. Vamos ver uma outra situação. Digamos que a pessoa opte em comprar um apartamento de 250 mil, e já dentro daquela taxa média de juros aqui. Daria então 9,80% de taxa efetiva. E o nosso custo total seria uma taxa de 12,06%. Então veja como os encargos financeiros de um financiamento impactam consideravelmente no custo total. E vamos supor que essa pessoa então vai dar aqui uma entrada de 30% em 180 meses. Então teremos essa condição de financiamento. O aluguel gira em valor do apartamento, vou botar 0,5% nesse caso, pagaria um aluguel de 1.250. No caso da aplicação, aplicaria o valor da entrada aqui do imóvel e faria um aporte mensal da diferença. Se ele tivesse financiado, ele estaria pagando uma parcela de 2.700, mas o aluguel está na faixa de 1.250, então essa diferença, a pessoa teria que ter a disciplina de fazer o aporte mensal aqui no investimento. Então, com esta nova configuração, teríamos a seguinte situação. O valor total do imóvel, ou seja, de financiamento, depois de 15 anos, estaria em 414. Ele fez o aporte mensal aqui da diferença do financiamento para o aluguel. Então, nessa condição, ele pagaria os aluguéis durante 15 anos e ainda teria um saldo de 324 mil. Embora no primeiro momento esse retorno seja significativo, ou seja, o investimento deu uma rentabilidade de 324 mil reais nesse período de 15 anos, mas se olharmos também para a valorização do imóvel, estaria em 450 mil. E como o financiamento total resultaria em 415 mil, teria aqui o saldo do meu patrimônio na faixa de 35 mil reais. Então ainda assim seria vantajoso fazer o financiamento, porque embora tivesse um resultado bastante significativo aqui, como o meu imóvel teria uma valorização teoricamente maior que esse valor, então ainda seria mais atrativo efetuar o financiamento. Como já foi comentado, são muitas as variáveis que podem interferir aí no resultado final do processo, pois tudo vai depender do momento, das taxas de juros e também da condição econômica do próprio país. Cabe lembrar também que a valorização do imóvel ela pode ser maior ou menor, dependendo da localização, da estrutura, chegando até em algumas situações de desvalorização do imóvel ao longo do tempo. Mas vamos supor também que essa condição de investimento possa ser melhorada. Aqui nós estamos utilizando a taxa média da poupança, mas com a Selic atual na faixa dos 12%, digamos que se consiga facilmente um investimento a 10%. O investimento resultou aqui em 523 mil, ou seja, superior à valorização do imóvel. Então aqui já se percebe uma condição inversa. Seria mais atrativo ter feito então um investimento. Então depois de 15 anos, se compraria esse mesmo apartamento numa condição à vista, teria uma sobra aqui de cerca de 75 mil. Financiar esse apartamento de 200 mil por 30 anos, como eu poder fazer um bom planejamento financeiro? Se eu estou naquele perfil de pessoa na faixa dos 20 anos, tiver uma condição de renda que possibilite pagar o aluguel e investir a diferença, terá pago o aluguel por 20 anos e terá ainda um saldo de 256 mil reais, possibilitando então comprar o mesmo apartamento, dando uma entrada aqui de 60%. Então, como se vê, é importante fazer um bom planejamento para definir a melhor situação possível.
Então essas condições que a gente viu agora, de um apartamento de 150 mil, um apartamento de 200 mil, está mais na condição aí da maioria da população e que pode ser realmente mais vantajoso fazer a compra do imóvel do que financiamento. Vamos verificar uma condição de investimento maior. Compra de um apartamento na faixa de 800 mil, com a entrada de 30% em 180 meses, ou seja, em 15 anos. Teria então adquirido esse apartamento de 800 mil, dando uma entrada de 244 e financiaria 571 mil. O custo total desse imóvel ficaria em 1.308 e o valor atualizado dele seria de 1.440 mais ou menos. Esse daria um retorno no financiamento de 130.743. Em contrapartida, ele pagaria esse aluguel por 15 anos, no total de 963 mil, e teria um saldo do investimento de 1.746 mil. Ou seja, um ganho aqui de cerca de 300 mil reais. E essa situação seria possível mediante a condição desta pessoa ter, dentro do mercado financeiro, na faixa mais atrativa, aí, em torno de 10,5% a 11% ao ano. E vamos supor se esse mesmo imóvel fosse comprado à vista, ou seja, dando 100% aqui na compra. Ele não teria nenhum tipo de financiamento a ser pago. O aluguel inicial estaria numa faixa aqui de 4 mil reais, considerando aquela taxa de investimento na ordem de 10,5% ao ano. Então teria com o desembolso de 800 mil na compra do apartamento. Um retorno de 639 mil, que é em função da valorização do imóvel, que estaria aqui na faixa de 1.440. Depois de 15 anos, ele compraria esse mesmo apartamento à vista e teria ainda um retorno aí de cerca de 60 mil no investimento. O investimento, então, valerá a pena na condição de conseguir as taxas mais atrativas possíveis dentro do mercado. Se ele conseguir aqui uma taxa de 9%, a situação já não seria a mesma. Ele teria aqui o retorno do investimento de 1.070.000 mais ou menos, sendo o apartamento no custo atualizado de 1.440.000, não teria mais condições de comprar aquele apartamento que ele comprou aqui com 100% à vista, ele teria condições de dar apenas 74% do valor do imóvel e teria que financiar os outros 26%. Então os números demonstram como é importante realmente fazer uma boa análise e nada é definitivo. Então não podemos dizer aí que sempre vai ser vantajoso fazer um investimento ao invés da compra do imóvel e nem tampouco bater o martelo e dizer que sempre vai ser mais vantajoso fazer a compra do imóvel. Cada situação, cada caso tem que ser bem analisado dentro do processo. Então, o que se demonstra com esses cálculos? Que é muito relativo essa condição de o que é mais vantajoso, se é comprar ou alugar. O que se percebe é que quanto maior seria o capital que a pessoa possui, ou seja, em termos de recursos, quanto maior for esse valor, mais interessante seria fazer o investimento, desde que pague um aluguel aí dentro de uma média considerável. Quanto menor for a renda, ou seja, a condição aí da pessoa, ou seja, quanto mais próximo for o valor do aluguel com o valor da parcela do financiamento, mais vale então fazer o financiamento. Então, em resumo, seria isso. A vantagem para o financiamento seria quando o valor que a pessoa paga de aluguel fica muito próximo do valor da parcela do financiamento. Então, seria praticamente elas por elas, então seria muito mais vantajoso realmente fazer a aquisição do imóvel. Em contrapartida, se caso a pessoa tiver o valor do aluguel aí dentro de um patamar aceitável e tiver um bom valor aí para dar de entrada ou para adquirir o imóvel, então seria de certa forma vantajoso avaliar a possibilidade aí de buscar uma taxa atrativa aqui de investimento para poder então ter um retorno melhor, ficando no aluguel e investindo então esse capital e fazendo os aportes necessários mês a mês. Claro que para essa segunda situação haverá necessidade então de muita disciplina aí para poder guardar o recurso aí para o período. Então, pessoal, depois de muitos cálculos, muitos números, realmente fica demonstrado que existem as duas condições e que a melhor opção em relação à compra ou ao aluguel seria em função da própria particularidade de cada pessoa, de cada condição financeira em determinado momento e também da situação financeira e econômica aí do próprio país. O que se demonstrou é que as duas condições são verdadeiras. Pode ser melhor em determinado momento e situação optar-se pelo aluguel, em outras situações a opção melhor seria o próprio financiamento, ou seja, a aquisição do imóvel próprio. Então, olhando pelo lado financeiro, é importante então fazer os cálculos e chegar aí, cada um na sua realidade, a melhor condição. Caso você pague um aluguel relativamente baixo e que está realmente comprometendo parte da sua renda, e você tem condições de dar uma entrada no imóvel similar àquele que você paga o aluguel, e sair do aluguel e pagar uma parcela similar ao que você já está pagando de aluguel, com certeza seria o momento de você optar então pela compra. Outra condição seria também o momento da vida da pessoa. Quanto mais jovem for a pessoa, que ainda não estiver definido totalmente aonde vai se estabelecer como moradia, então não seria talvez o momento adequado para fazer a aquisição. O mais adequado seria então, se for solteiro, inclusive até dividir um apartamento com alguém, tendo aí um custo financeiro menor e juntar então recursos para mais à frente adquirir um imóvel uma condição melhor. Então são várias situações, são vários elementos que podem trazer aí a melhor condição de escolha.
O mais importante é o planejamento, a disciplina, o foco e a perseverança. Então, sucesso a todos aí nos seus investimentos, nas suas aquisições. Estar atento aí sempre ao mercado, buscando as oportunidades e as melhores opções a cada momento. Se você achou interessante esse assunto, se esclareceu, se trouxe mais dúvidas ainda, deixe aí seu comentário. Lembrando aí que se você gostou do vídeo, deixe aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. E mais uma vez aí agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.